Porque Deus marcou um encontro com você. Deus criou um momento para nós estarmos aqui hoje. Nós somos parte de uma grande obra. A gente cantou aqui, eu até anotei, então eu correrei para ti. Quando a gente canta eu correrei para ti, sabe de quem eu me lembro? De Pedro. Pedro nega Jesus. Aí Jesus morre, ressuscita. Aí Pedro fala, eu vou pescar, representando ele querendo voltar para o caminho que ele tinha começado. Eu vou pescar, e os seus companheiros falam, nós vamos pescar com vocês. E aí a Bíblia diz que eles vão pescar, e aí eles ficam a noite inteira tentando pescar e não pegam nada. E aí, quando eles já estão meio que voltando, Jesus aparece na praia, mas eles não reconhecem Jesus, porque Jesus já tinha ressuscitado. E aí eles falam, amigos, tem alguma coisa aí para comer? Vocês pescaram alguma coisa para comer? E aí Pedro fala, não pescamos nada. E como é ruim, queridos, a gente ser entendido daquilo que a gente faz, a gente não conseguir fazer aquilo com as nossas próprias mãos. Às vezes Deus ele vai chegar para nós e vai perguntar algo que nós estamos acostumados a fazer. E vai perguntar, o que é que você tem para mim? Que você fez com a força do seu braço? E aí a gente vai chegar para ele e falar assim, Senhor, nada. E aí Jesus ele fala para aqueles homens, lança do lado de lá. E aí eles lançam e a Bíblia diz que eles começam a pescar grandes peixes. E aí Pedro, aqui que eu quero chegar. João fala, é um mestre. E aí Pedro, entendendo que é um mestre, ele se lança no mar. E aí começa a nadar para vir de encontro a Jesus. Porque, quem sabe Pedro falou, cara, eu não sei quando eu vou ver de novo o mestre, eu preciso ir até ele. Eu não sei de novo quando eu vou ver Jesus, então eu preciso ir até ele. Eu preciso sair do meu barco. Quantas vezes, queridos, nós estamos nas nossas embarcações, no lugar de segurança. Mas tem vezes, irmãos, que Jesus ele vai aparecer para nós e nós não podemos ter outra oportunidade. Então, às vezes, a gente tem que se lançar no mar. Às vezes, a gente tem que sair do lugar de segurança para fazer aquilo que nós sabemos que nós temos que fazer em Cristo. E quando nós cantamos aqui, então eu correrei para ti, eu me lembro de Pedro se lançando no mar. E numa ocasião anterior, Pedro anda por sobre as águas. Mas dessa vez ele não estava ligando se ele ia andar por cima das águas ou não, ele só queria estar perto do Mestre. Hoje é o dia, queridos. Jesus está aqui, saia do lugar de conforto, saia da sua embarcação, mergulhe e venha de encontro ao Mestre. Não importa aquilo que você está passando, não importa a circunstância que você esteja vivendo, lance-se ao mar. Às vezes a gente lança as redes, mas às vezes nós temos que nos lançar. Porque lançar as redes, elas são ferramentas para a pesca. Mas às vezes Deus quer que nós nos lancemos como uma ferramenta nas suas mãos. Lança-se no mar. Lance-te ao mar. Saia do lugar de conforto. Porque Jesus está à nossa espera. Jesus está à nossa espera, amados. Êxodo capítulo 2. Nascimento de Moisés. E diz assim a palavra do Senhor. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo, tomou a arca de juncos e o betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a menina, irmã do menino, postou-se de longe para ver o que lhe havia a acontecer. E a filha de Faraó desceu a se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu um menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos hebreus é esse. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti?
E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva este menino e cria para mim, e eu te darei o seu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou pelo nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Aleluia, até aqui. Sobre quem é essa história? Moisés? Todos nós olhamos por esse lado, e a pessoa principal nessa história realmente é Moisés. Mas eu quero abrir os nossos olhos que existem muitas pessoas participando do processo aqui. Assim como muitas vezes alguns aparecem mais vezes do que outros. Alguns muitas vezes são mais vistos, mas isso não quer dizer que não existam pessoas por trás daqueles que são mais vistos para ajudar a realizar aquela obra. O tema da nossa mensagem de hoje é unindo vidas para o cumprimento de um propósito. Unindo muitas vidas para o cumprimento de um único propósito. O que a Bíblia está falando aqui, irmãos? A Bíblia diz que Faraó, temendo, porque havia rumores que os judeus iam ser salvos e o povo judeu estava sendo cativo aqui pelos egípcios. Então Faraó ouve, vai nascer um aí que vai libertar o povo. E ele fica com medo, então ele manda matar todas as crianças que nasceram. Todas as crianças que nasciam naquela época eram para ser mortas. E com Moisés não foi diferente. A Bíblia diz, no primeiro versículo: e foi-se um varão da casa de Levi e uma filha da casa de Levi. Além de Moisés, queridos, existiu o pai e a mãe de Moisés. Um homem e uma mulher que arriscaram a sua vida pela vida do seu filho. Moisés não seria vivo se o pai e a mãe de Moisés não arriscassem as suas próprias vidas para salvar a vida de Moisés. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que em cada momento da nossa vida, alguém vai ser especial nas nossas vidas. Pode ser que em um momento da sua vida, alguém vai ser mais especial que você, mas isso não tira a sua importância. Pode ser que na vida de alguém você seja mais especial que esse alguém, mas isso não tira a importância da vida da outra pessoa. Se não fossem o pai e a mãe de Moisés, Joquebede, a mãe, e o pai, Anrão, se não fosse eles arriscarem as suas próprias vidas, Moisés nem vivo estaria, porque a Bíblia diz que era para eles morrerem. Todas as crianças homens eram para morrer. Então nós estamos falando aqui de um tipo de pessoas, o pai e a mãe, aqueles que arriscam a vida por seus filhos. E aqui nós podemos entender literalmente, pais que dão a vida pelos seus filhos. Meus pais estão aqui hoje. Se não fossem nossos pais, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse minha esposa, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. Porque enquanto ela cuida da estrutura do meu lar, eu estou estudando a palavra de Deus. Dá para entender que para que alguém faça alguma coisa, existe toda uma estrutura por trás. E é isso que o pastor Rodrigo falou aqui, queridos. Nós não podemos fazer nada de nós mesmos, se não tiver vocês. E eu quero que você compreenda a sua importância dentro do reino de Deus e dentro da obra do Senhor. Joquebede e Anrão, os pais de Moisés, representam aqueles que dão a vida por seus filhos. E aqui nós podemos entender filhos físicos e filhos espirituais. Pessoas que têm que ser cuidadas por mim e por você. Pessoas que nós temos que dar a vida por eles em determinado momento das nossas vidas. E aqui, para que Moisés pudesse viver, alguém arriscou a vida por ele. Nós falamos de Moisés, de Anrão e de Joquebede, mas também existiram outras pessoas que contribuíram para a vida de Moisés. Existiu a sua irmã, existiu o seu irmão, porque Moisés ele fazia parte de uma família de pai, mãe, irmã, irmão mais velho e ele, o filho mais novo. A irmã de Moisés se chamava Miriam. O irmão de Moisés se chamava Arão.
Cada uma dessas pessoas que nós falamos aqui teve parte fundamental para que o propósito de Deus na vida de Moisés e na vida do povo de Israel fosse cumprido. Ao nascimento, os pais. Depois que a sua mãe e seu pai não conseguem mais escondê-lo, a Bíblia diz que depois de 3 meses eles não podiam mais escondê-lo, porque a criança chorava. E aí eles falaram, agora não sabemos o que fazer, vamos pegar os juncos de betume e vamos colocar ele na beira do rio Nilo, para que o rio leve e seja o que Deus quiser. Mas a Bíblia diz que a sua irmã, Miriam, a irmã de Moisés, quando é colocado Moisés na beira do rio, a sua irmã o acompanha de longe. E quando a Bíblia diz que o cesto para perto da onde a filha de Faraó estava se banhando, e aí ela manda alguém pegar, olha, o que é aquilo? Pega aquilo lá para mim. Aí as servas vão lá, pegam aquele cesto. E aí trazem para ela e a criança está chorando. E ela se compadece daquela criança. Moisés estava ali e a sua irmã acompanhando de longe, guardando seu irmão de longe. Miriam representa o tipo de pessoa que nem sempre tem maturidade, mas entende que aquela pessoa não pode morrer e às vezes acompanha de longe. Miriam representa o irmão, a irmã de alguém que está correndo perigo, mas ele está acompanhando, cuidando, muitas vezes de longe. Às vezes você pode estar pensando, mas eu não tenho idade para cuidar de pessoas, mas eu não tenho maturidade para cuidar de pessoas. Miriam era uma criança, dizem que ela tinha entre 5 e 12 anos. Isso não quer dizer que você não possa fazer parte fundamental na vida de alguma pessoa. Miriam representa aqueles que acompanham. Miriam representa aqueles que guardam de longe muitas vezes. Miriam representa aqueles que muitas vezes chegam com ousadia até a filha de Faraó. A Bíblia diz que Miriam ela chega até a filha de Faraó. Você sabe o que é isso? Uma criança chegar diante da princesa. Uma escrava chegar diante da princesa. Ousadia daquela menina. Você quer que eu chame uma hebreia para dar leite para essa criança? Ela pergunta para a filha de Faraó e a filha de Faraó fala assim, eu quero. Miriam representa aquela que acompanha de longe. Miriam representa aquela que intercede pelos seus irmãos, porque ela intercedeu por Moisés. Ela intercedeu pelo seu irmão. Você quer que eu chame alguém para cuidar dele? A ousadia daquela menina, a Bíblia diz, algumas vezes a Bíblia cita Miriam como uma profetisa. Aquela menina, eu não sei se ela já tinha algum dom nessa época, mas a Bíblia coloca ela como Miriam, profetisa. Talvez o próprio Senhor chegasse e tivesse falado para ela, vai lá e fala. Tenha ousadia e fala. Às vezes é preciso ter ousadia, irmãos. Às vezes, por mais que você se sinta pequeno, por mais que você se sinta incapaz, por mais que você sinta, eu não consigo fazer, não deixe de fazer aquilo que o Senhor tem pedido para você fazer. Tenha ousadia. Miriam representa mais do que alguém que acompanha, alguém que intercede. Ela representa alguém que coloca diante da situação, alguém que vai alimentar aquela criança. A própria mãe. A Bíblia diz que a própria mãe de Moisés é chamada pela sua irmã. Que sabedoria, irmãos! Que sabedoria de uma criança! Que chega e fala assim, você quer que eu traga alguém? Ela vai na mãe, vai dar de mamar para Moisés, vai cuidar de Moisés, porque eu conversei com a filha de Faraó. E ela falou que eu podia trazer alguém. E não só isso, eles eram escravos, queridos. A Bíblia diz que a filha de Faraó pagou um salário para eles. Quando você entende o propósito de Deus, por mais que você se sinta preso ou escravo, o Senhor te recompensa, irmãos. Quando você entende o propósito de Deus, quando você arrisca a vida para salvar vidas, quando você protege, quando você intercede, o Senhor te recompensa, dá para entender? Deus nos recompensa. E aí eu fico pensando,
como foi importante Miriam ter falado para a mãe vir cuidar de Moisés, porque dizem que Moisés tinha entre 3 e 6 anos depois que ele foi entregue novamente para a filha de Faraó. E nós sabemos, irmãos, que a criança, o caráter da criança, ela é forjada até os 5 anos de idade. Então Moisés, ele teve a oportunidade de ficar com a sua mãe, aprendendo sobre o Deus verdadeiro, junto com a sua mãe, sendo alimentado com a sua mãe, aprendendo de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel, dá para entender como tudo que acontece na nossa vida é uma montagem, é uma engrenagem, onde às vezes pequenas peças, que às vezes a gente não dá valor, tem papel fundamental para o cumprimento do propósito de Deus. Então, minha irmã e meu irmão, não se sinta pequeno, porque você é essencial para que a obra e o propósito de alguém seja cumprido e estabelecido. Você é essencial para o propósito de alguém. E alguém é essencial para o cumprimento do seu propósito. Como eu disse aqui, ninguém faz nada sozinho. Se nós não tivéssemos ajuda ontem, nós não conseguiríamos fazer o evento que nós fizemos aqui, irmãos. Ninguém faz nada sozinho. Se fosse para fazer sozinho, Deus fazia sozinho. Se fosse para fazer sozinho, Jesus fazia sozinho. Ele não separava os dois, ele fazia sozinho. Irmãos, nós somos um corpo. Nós temos que caminhar juntos, entendendo a importância uns dos outros. Miriam intercede pelo seu irmão. Joquebede, a mãe de Moisés, cuida dele até uma idade onde o caráter dele foi forjado, onde ele pôde aprender o Deus verdadeiro. Deus é perfeito. Aí a Bíblia diz, deixa eu ver que versículo aqui. Diz que pagou o salário. A mulher toma e o cria. E o menino já era grande. Trouxe ela a filha de Faraó e o chamou de Moisés. Moisés não é um nome hebreu, é um nome egípcio. Aquele que foi tirado. Porque das águas ele foi tirado. Quem sabe, queridos, você pode ser alguém como a mãe e o pai de Moisés. Alguém responsável por dar a sua vida para cuidar de outra vida. Quem sabe você pode ser como Miriam. Alguém que acompanha, mesmo que de longe, mesmo que você se sentindo pequeno. Alguém que intercede por alguém. Alguém que gera uma oportunidade de alimentar alguém. Como Miriam teve a sabedoria de trazer a própria mãe para amamentar o seu filho. Miriam, ela foi uma bênção. Todas as vezes que a Bíblia fala de Miriam, existe uma outra passagem que fala que Miriam cantou um cântico diante do Senhor depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. A Bíblia diz que depois que o povo de Israel, depois da liberdade do povo de Israel, depois que Moisés, ele volta, porque ele vai para o Egito, Moisés, ele fica 40 anos aprendendo no Egito. E sabe o que eu acho fantástico, queridos? A importância da família, aqui nós estamos falando de família. A importância da família para cuidar da vida de Moisés. Todas as vezes que se falava de vida ou morte, a família de Moisés estava envolvida para ajudá-la a sobreviver. Mas Moisés, ele aprendeu no Egito, olha só que interessante. Moisés, ele aprendeu no Egito. Ele foi instruído no Egito por 40 anos. Talvez você possa até ser instruído no Egito. O Egito representa o mundo. Talvez o mundo possa te ensinar algumas coisas. Mas quando se trata de vida ou morte, quando se trata de algo espiritual e verdadeiro, você vai aprender com a sua família e com o Senhor Jesus. Moisés, ele foi instruído. Aí depois ele teve que fugir, passou 40 anos no deserto. Aí ele volta, porque Deus manda ele voltar. Vai lá e liberta o meu povo. E aí ele vem, liberta o povo vem, sai. Depois das 10 pragas, eles atravessam o Mar Vermelho. Depois que eles atravessam o Mar Vermelho, Miriam canta um cântico, louvando a Deus, porque ele afogou os egípcios com seus carros, com seus cavaleiros, e salvou o povo de Israel. Primeiro Miriam aparece no Rio Nilo. Depois Miriam aparece no Mar Vermelho.
Interessante como as pessoas, às vezes, a gente não presta atenção. Mas todas as vezes que a Bíblia fala que Miriam apareceu, ou a maioria das vezes, ela estava relacionada com as águas. Primeiro no Nilo, depois no Mar Vermelho. E a Bíblia diz que quando ela morreu, lá em Números capítulo 20, quando ela morreu, ela foi enterrada. Não haviam mais águas para o povo beber. Irmãos, existe um significado para tudo. Dizem que Miriam, o significado do nome dela é amargo, como mar. Porque ela nasceu numa época onde o povo estava amargurado. Quem sabe Deus tem proporcionado coisas para você que você não esteja entendendo, queridos. Quem sabe você não esteja compreendendo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Miriam, ela teve um papel fundamental. Moisés, ele teve um papel fundamental para todo o povo. Existiu uma passagem lá em Números capítulo 12, eu quero ler com vocês. Números capítulo 12. Eu quero focar um pouquinho em Miriam hoje. Diz assim a palavra do Senhor. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado por mulher. E disseram, porventura falou o Senhor somente com Moisés? Não falou também por nós, e o Senhor o ouviu? Era Moisés, varão muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão, Miriam, e eles saíram ambos. E disse o Senhor a eles, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque não tivestes temor de falar contra o teu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles, e a nuvem se desviou. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela era leprosa, pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, porque fizemos loucamente, e com que havemos pecado, ora, seja ela, para que ela não seja como um morto, saindo do ventre de sua mãe, e tenha metade da sua carne já consumida. Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo, Deus, rogo-te que a cure. E o Senhor disse a Moisés, se o pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado por 7 dias. Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado há 7 dias, seja ela fechada por 7 dias no arraial e depois a recolha. Miriam, queridos, por um momento ela teve inveja de Moisés. E aqui eu quero nos fazer entender de algo. Por mais que você tenha sido uma bênção na vida de alguém, ou por mais que alguém tenha sido uma bênção na sua vida, isso não quer dizer que essa pessoa não vai te trazer problemas. Por mais que você tenha sido uma bênção na vida de alguém, ou por mais que alguém tenha sido uma bênção na sua vida, isso não quer dizer que essa pessoa não vai te trazer algum tipo de problema. Mas isso não é motivo para você largar essa pessoa de lado. Porque Miriam intercedeu por Moisés quando ela era maior. Olha só que interessante. Miriam era maior do que Moisés. Ele era um bebê e ela era uma criança. E quando ela era maior que Moisés, ela pôde interceder por ele. Mas existiu uma época, que é essa época que nós vimos aqui, que Moisés era maior que Miriam. Como assim ela não era mais velha? Ela era mais velha, mas Moisés era maior diante de Deus que Miriam. Então vai ter momentos, quando você é maior, você vai interceder e você vai fazer. Mas vai haver momentos que você vai ser menor e alguém vai ter que interceder por você. Moisés intercedeu pela sua irmã. Arão intercedeu pela sua irmã. Falou para Moisés,
não impute sobre nós este pecado, porque eles falaram, olha, Deus só fala com ele. Acaso Deus só fala com ele? Nós vimos aqui que ela era profetisa, Deus também falava com ela. Mas Deus falava diferente com Moisés. Irmãos, quantos de nós temos questionado a forma de Deus agir na vida de outras pessoas? E aí a Bíblia diz que Deus ele fica tão irado que ele chama eles. E quando ele chama eles, ele fala assim, ó, quando eu vou falar com o profeta, eu falo por visões e por enigmas. Mas com Moisés eu falo face a face. Quem são vocês para questionar a forma que eu lido com Moisés? Porque na verdade eles não estavam questionando Moisés, eles estavam questionando a Deus. Por trás de tudo isso era isso que estava acontecendo. E aí a Bíblia diz que Deus ele fica irado e a Miriam fica com lepra. E aí eu entendo aqui que aquilo que estava dentro de Miriam foi exposto para fora através da lepra. A inveja. A inveja é a lepra da alma, irmãos. A inveja é a lepra da alma. A inveja não muda a pessoa que alguém está invejando, porque Moisés ele não mudou. A inveja muda quem está invejando alguém. Quem mudou naquela história não foi Moisés, quem mudou foi Miriam. Miriam ficou leprosa. A inveja é a lepra da alma, amados. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós nos pegamos tendo esse sentimento maligno. Inveja é um sentimento maligno, sabe por quê? Porque a inveja não é você querer o que o outro tem. Isso é cobiça. Inveja é você não querer que o outro tenha. Não importa se você vai ter o que ele tem ou não. Você simplesmente não quer que ele tenha. É algo maligno. É um sentimento satânico. Foi esse sentimento que Caim teve antes de matar Abel. Foi esse sentimento que a mulher... Tem uma história na Bíblia que diz que Salomão, foi a primeira vez que Salomão julgou e ficou conhecido no mundo, onde duas mulheres tinham 2 filhos recém-nascidos. Uma delas deitou sobre o seu filho, a hora que ela estava dormindo e o seu filho morreu, ela foi e pegou o filho da outra. E aí eles chegam diante de Salomão, o rei, sabe? E aí a mulher fala assim, olha, se a mulher pegou o meu filho e tomou para ela está falando que o meu filho é dela. E aí Salomão fala assim, de quem que é o filho? A mãe fala, é meu. E a outra fala, não, é meu. E aí Salomão chega e fala assim, traga-me uma espada. E aí a Bíblia diz que a espada é trazida e fala assim, ó, vamos partir a criança no meio. E a mãe que tinha roubado a criança fala assim, é isso mesmo, vamos partir ao meio. Porque ela tinha inveja. Não importava se a criança ia ficar ou não, ela só queria que a outra não tivesse. Aí a Bíblia diz que a mãe verdadeira fala assim, não, meu Senhor, dê então meu filho para ela, porque eu prefiro o meu filho nas mãos dela vivo do que nas minhas mãos. E aí a Bíblia diz que Salomão fala, deem a esta mulher, porque ela é a mãe de verdade. Porque nenhuma mãe deseja que o filho morra. A inveja mata, queridos. A inveja é um sentimento destrutivo que corrói por dentro como a lepra. Deus mostrou para Miriam simplesmente como ela estava dentro dela através daquela atitude. A inveja é a lepra da alma. Aleluia. Deus ele nos proporciona situações para que nós possamos compreender a verdade da sua palavra. Miriam desejou que Deus não falasse mais com Moisés. Provavelmente foi isso que ela desejou. Por isso Deus deixou ela tão irada. Mas eu acho interessante o que Deus faz, porque Deus ele podia muito bem curar ela de uma hora para outra, não podia? Por que Deus deixa ela 7 dias lá naquele lugar, fora do arraial, passando vergonha? Porque a vergonha gera reflexão, e a vergonha gera mudança de comportamento, querido. Muitas vezes Deus vai permitir que nós passemos vergonha para que nossos comportamentos errados sejam mudados. Já falamos aqui que a dificuldade muitas vezes é um instrumento de Deus usado para nos corrigir, para nos ensinar sobre aquilo que nós não queremos aprender naturalmente.
Deus ensina, a gente não aprende, aí ele fala, eu vou trazer uma dificuldade então, porque assim você vai aprender. E muitas vezes Deus ele faz que nós passemos vergonha. A inveja é a lepra da alma. A nossa vida ela é como se fosse uma roda gigante. Vai ter momentos que você vai cuidar. Vai ter momentos que você vai ser cuidado. E vai ter momentos que você vai cuidar. E vai ter momentos que você vai ser cuidado. Isso não quer dizer que você seja mais ou menos importante do que alguém. A vida é como se fosse uma roda gigante. Em cada momento vai haver uma importância para cada um de nós. Você é importante para Deus. É isso que Deus está falando para nós hoje. Muitas vezes alguns aparecem mais, outros aparecem menos, mas isso não tira a sua importância dentro da obra de Deus. Isso não tira a sua importância dentro daquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Miriam, ela não era uma má pessoa, mas ela teve inveja. Não é porque nós não somos pessoas más que nós não vamos sentir esse tipo de sentimento. E eu estou falando isso, irmão, justamente para nós vigiarmos. Porque às vezes a inveja vem, nós temos que repreender esse sentimento, nós temos que lutar contra ele. E se Deus está falando aqui, a Bíblia, nós sempre falamos que sempre começa de nós, queridos. Em todo o tempo nós temos que vigiar com a inveja, com a vaidade, com o orgulho. E essas coisas vêm trazendo frustrações para nós. Miriam era uma pessoa boa, mas isso não quer dizer que uma pessoa boa não passe por momentos ruins. Quem sabe você é uma pessoa boa, você fala diante de Deus, Senhor, mas eu tenho tentado. Isso não quer dizer que você seja uma má pessoa, mas tem coisas que nós passamos que nós temos que lutar contra, queridos. Nós temos que entender o tempo de Deus. Não é porque esta pessoa está gerando algum problema para você que você vai ter que deixar de interceder por ela. Não é que você se colocou na posição de Moisés, você está como maior na vida de alguma pessoa e essa pessoa está trazendo algum tipo de problema para você, que você não vai fazer como Moisés, interceder por ela. Interceda pelas pessoas que estão gerando problemas por você. Interceda, porque se ela não fez parte de algo importante na sua vida, provavelmente ela vai fazer um dia. Interceda pelas pessoas que muitas vezes têm te magoado. Jesus ele fala assim, orai pelos vossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos, porque só assim amontoará brasas vivas sobre as cabeças. Quando a Bíblia fala sobre o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. A tradução correta para o Salmo 23 não é nada me faltará, é Ele não me faltará, não me faltará. É Deus quem não te falta. Não é que nada vai te faltar. Muitas vezes algo vai te faltar para que Deus acrescente caráter em você. Ele é o seu pastor. Davi, ele coloca o Senhor como pastor dele. Sabe por quê? Sabe o que eu entendo aqui? Que Davi que coloca a Deus como pastor. Se você não colocar o Senhor como seu pastor, ele não será o seu pastor. Se para você Deus for alguém distante, ele vai ser alguém distante para você. Porque Deus ele só vai fazer aquilo que você abrir para ele fazer em você. Ele pode ser o seu pastor, ele pode ser o seu amigo. Jesus fala, já não chamam mais de servo, mas de amigos, porque o seu amigo revela aquilo que ele vai fazer. E Deus ele tem revelado as coisas para nós, amados. Moisés intercedeu por Miriam, e eu acho perfeito. A Bíblia ela fala assim, nós acabamos de ler aqui, que Moisés era um homem manso. Porque Moisés ele podia muito bem orar e falar assim, oh, Senhor, mata mesmo. Ela está falando besteira de mim, mata mesmo, porque é o que a maioria, se não todos de nós faríamos. Se alguém vem e fala mal da gente, se lasque, que se exploda. Mata mesmo. Mas não, Moisés não fez isso, irmãos. A Bíblia diz que Moisés era um homem manso. A mansidão ela está ligada à humildade. Mansidão é você ter força para fazer e mesmo você tendo força, você não fazer nada. Um boi manso, ele tem força para arrebentar tudo, mas ele é manso, ele não faz nada. Por isso Jesus, ele é manso e humilde de coração. Porque mesmo tendo poder para fazer o que ele quisesse, ele não fez.
Porque o propósito está acima de tudo, irmãos. O propósito está acima de tudo. O propósito está acima de qualquer situação. O propósito de Deus vem para nos transformar, para transformar o nosso caráter. Miriam inveja Moisés. A inveja, queridos, é como a lepra. Ela vai te comendo por dentro. Quem conhece o que é a lepra? A lepra é uma doença que ela vai te corroendo por dentro até os membros irem caindo. E não é por acaso que Deus, a Bíblia fala muito sobre lepra. E não é por acaso que Deus deixa ela com lepra aqui. Porque a inveja é a lepra da alma. E as pessoas que sentem inveja, elas estão sendo corroídas por dentro. Muitas vezes elas não estão nem vendo, não é exterior, mas por dentro elas estão sendo corroídas. Sabe por que as igrejas estão perdendo membros? Por causa da inveja, porque a inveja, a lepra, ela faz membros caírem. Os membros se perdem por causa, muitas vezes, da inveja do povo, irmãos. E a inveja é lepra. A inveja é a lepra da alma. E quando você está leproso, os membros vão se perdendo. E aí os irmãos ficam com inveja uns dos outros. E aí vão saindo da igreja, vão saindo dos lugares. Porque não tem maturidade para compreender que muitas situações o Senhor está colocando para nos ensinar. A inveja é a lepra da alma. A vergonha que ela passou por 7 dias trouxe reflexão sobre a vida dela. Deus não iria curá-la só por fora. Ele queria que ela fosse curada por dentro. Por isso ela ficou 7 dias refletindo em tudo aquilo que ela fez. Em tudo aquilo que ela falou. Porque a inveja é a lepra da alma. Dentro dela precisava ser mudado. Não adiantaria nada se Deus curasse ela na hora, irmãos. Ela precisava refletir sobre aquilo que ela estava fazendo. Quem sabe você não está passando por uma situação hoje, onde você está sentindo vergonha da situação que você está passando, mas o Senhor está querendo te curar dessa lepra dentro da sua alma. Porque a vergonha gera reflexão e mudança de comportamento. E nós temos que amadurecer, irmão. O Senhor, Ele não nos fez para ser bebês eternamente. A gente nasce bebê, mas nós temos que crescer. E a Bíblia nos coloca como o exército de Deus. Não uma maternidade do Senhor. Uma maternidade gospel. Aonde não falou, oi, quer sair da igreja. Não, irmãos. A vergonha gera reflexão. E a reflexão gera mudança de comportamento. Deus deseja que nós reflitamos sobre tudo aquilo que nós temos feito. Por isso o Senhor, Ele vem nos confrontar. Ore pelas pessoas que estão te atacando. É difícil. É difícil, irmãos. É difícil. Eu sempre falo que o perdão ele existe em alguns níveis. Porque se a pessoa fala mal da gente, a gente fica rancoroso. Aí a gente já quer retrucar. E é difícil pedir perdão por nós. É difícil a gente assumir um erro nosso. O perdão por nós, ele já é difícil. Mas existe um outro nível de perdão, que é você pedir perdão por alguém que você ama. E a Bíblia está cheia disso, irmãos. Neemias, quando ele fica sabendo que a cidade de Jerusalém está destruída, ele chora e pede perdão pelos pecados daqueles que ele amava. Pedir perdão por você já é difícil. Agora você pedir perdão pelo outro já é mais difícil aí. Por alguém que você ama. Mas existe um outro nível de perdão, que esse é o nível mais alto. É você pedir perdão pelas pessoas que te magoam e que te atacam. Ah, pastor, está falando besteira. O que Jesus falou na cruz do Calvário? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então você pode pedir perdão por você pode pedir perdão por alguém que você ama, e você pode pedir perdão por alguém que você não gosta. Para você chegar nesse nível, irmãos, mas foi só Jesus. Não, Estevão também fez isso. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, porque ele estava pregando Jesus lá, apedrejado, Estevão olha para o céu, e a Bíblia diz que o céu se abre. E aí ele fala, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Pedindo perdão por aqueles que estavam atacando e desejando matar.
Será que nós temos conseguido pedir perdão, pelo menos por nós? Que é o mínimo que nós poderíamos fazer para nós termos uma vida boa, queridos. O perdão, ele se libera não por merecimento. O perdão se libera por entendimento. Porque se fosse por merecimento, nós não receberíamos o perdão de Deus, porque nós não merecíamos. Nós perdoamos simplesmente porque nós entendemos que mesmo nós não merecendo o perdão, nós fomos perdoados. Então, se eu não mereci e fui perdoado, eu vou replicar aquilo que Deus fez comigo. Não é por merecimento, é por entendimento. Eu compreendo o que Jesus fez e o que Deus fez comigo, e eu vou fazer a mesma coisa com meu irmão. O perdão, ele te libera da pessoa, irmãos. Quando você não perdoa, quando você tem mágoa, quando você tem inveja dentro de você, você fica preso a essa pessoa por tempos e tempos e tempos. É como se você estivesse numa prisão com o seu pior inimigo. A mágoa é isso que gera em nós. Miriam teve inveja. A palavra inveja significa deitar sobre o outro um olhar malicioso. A inveja é a incapacidade de ver a luz da outra pessoa. Inveja é você se entristecer com a alegria de outra pessoa. Vê se não é maligno isso, irmão. A pessoa vai, ela está feliz, você nem quer o que ela quer, você só não quer que ela tenha aquilo que ela tem. Inveja. Não conseguir lidar com a luz, com o brilho da outra pessoa, sendo que a Bíblia ela me ensina: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, regozijai-vos no Senhor. A inveja é muito difícil, muito fácil de se identificar, mas é difícil de confessar. É difícil confessar a inveja. A arma do invejoso é se exaltar e criticar o outro. Começa a prestar atenção nas suas atitudes. Ah, eu fiz, eu não sei o que, eu não sei o que lá, eu não sei o que. A inveja critica o outro e se exalta. A fofoca é a inveja que sai pela boca. A fofoca é a inveja que sai pela boca. A inveja é a lepra da alma. Vou falar de novo. A inveja é a lepra da alma. Algo que estava dentro de Miriam foi um manifesto para fora. E às vezes Deus faz isso conosco. A inveja não é nem ter o que o seu irmão tem, querer ter. É só você querer que ele não tenha. Não importa se eu tenho ou não. Importa que ele não tenha. Não importa se eu tenho ou não. Importa que ele não tenha. Por que ele vai ser melhor que eu? Por que ele é mais inteligente que eu? Por que ele tem uma casa boa? Por que ele tem um carro bom e eu não tenho? Não é que eu quero o que ele tem. Não, eu só quero que ele não tenha. Maligno. Maligno. A inveja não muda a pessoa que está invejando. A inveja muda quem está sentindo inveja. Moisés não deixou de ser quem ele era, mas Miriam ficou leprosa. A inveja é a lepra que começa dentro de nós até se manifestar fora e até fazer perder os membros. O grande motivo da igreja perder muitos membros é porque existe uma comunidade muitas vezes invejosa. E a comunidade invejosa perde seus membros. Porque a inveja é a lepra da alma. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. E precisava de um homem manso para ele não desejar que Deus terminasse de fazer o que ele tinha começado ali. Matar Miriam, porque ela ia morrer aos poucos. Precisa ter um homem manso. Precisa ter um homem manso para que não haja inveja. Sabe quem é manso? Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave. Tem que ter Jesus, irmãos, para tirar o sentimento de inveja de dentro dos corações. Tem que ter Jesus para tirar o sentimento de inveja de dentro dos corações. E assim como Moisés intercedeu por Miriam diante de Deus, Jesus é aquele que intercede por mim e por você diante do Senhor.
Tem que ter alguém manso de coração, manso e humilde de coração, para interceder por mim e por você. Muitas vezes quando nós sentimos inveja no nosso coração. Irmãos, não é um tabu, nós temos que falar de coisas que acontecem. Nós temos que falar das situações que acontecem no nosso dia a dia. Nós temos que lutar contra isso, nós temos que pedir para o Senhor. Senhor, tira isso de mim, porque a inveja é maligna. Senhor, tira isso de dentro de mim. Jesus é o nosso maior intercessor. Deus, Ele é tão bom, irmãos. Presta atenção. Deus, Ele é tão bom que Ele faz com que pessoas sejam bem-sucedidas muitas vezes do nosso lado e façam a coisa certa muitas vezes do nosso lado. Sabe por quê? Para que nós tenhamos um ponto de referência, para que nós podemos muitas vezes fazer igual àquela pessoa, não ter aquilo que aquela pessoa tem, ou não desejar que aquela pessoa tenha. E a gente faz ao contrário. Deus coloca pessoas abençoadas do nosso lado, ao invés da gente aprender com Ele, não, a gente não quer que Ele tenha, não. Deus coloca referências, pontos de referências em nós, perto de nós. Só que a ponto de referência não é o seu alvo. Preste atenção nisso. Ponto de referência não é o destino. Ponto de referência te aponta o destino, mas não é para ser parado dentro do ponto de referência. O ponto de referência da comunidade de vida muitas vezes pode ser a Unimed. O cara quer ir na comunidade de vida, onde que a comunidade de vida é perto da Unimed. O cara sabe onde é a Unimed para chegar no ponto da comunidade de vida, por exemplo. O ponto de referência aqui pode ser a borracharia. Onde que é a sua igreja? Perto da borracharia, do Ticola, ali. Ponto de referência é lá, mas aqui é o destino. Tá entendendo? Você pode ter pontos de referência. Paulo era um ponto de referência para nós, nos ensinou como ser. Billy Graham, um grande homem de Deus, um grande evangelista, era um ponto de referência. Luiz Hermínio é um ponto de referência, mas não é destino. Ponto de referência não é destino, você não pode parar ali, você está entendendo? O seu destino é Jesus. Ponto de referência te aponta para o destino, e o seu destino é Jesus. E aí eu aprendo com Paulo, que ele fala a respeito da ressurreição. Não que eu tenha conseguido isso, mas eu deixo as coisas que ficaram para trás e sigo para a soberana vocação que Jesus Cristo preparou para mim. O meu alvo é Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, sigo adiante para meu alvo, que é Jesus Cristo. Até você pode ser um ponto de referência para alguém, mas não faça que ninguém pare em você. Aponte para Jesus. Você pode ter pontos de referência, mas não pare nos seus pontos de referência. Vá para Jesus. A inveja é a lepra da alma, irmãos. Tire a inveja do seu coração. Peça para Deus, para que Ele possa nos limpar. Tenha referências, mas não pare nas referências. Referência não é um destino. Jesus é o destino, Jesus é o nosso alvo. Deus, Ele pode cumprir o propósito usando muitas ferramentas. E a família, irmão, preste atenção, a família é uma das ferramentas. A família é uma das ferramentas para o cumprimento do propósito de Deus. Principalmente se a família está conhecendo os caminhos do Senhor. A vida é uma roda. Uma hora você vai estar por cima, mas uma hora você pode estar por baixo. Se você estiver por cima, dê o seu melhor. Se você estiver por baixo, dê o seu melhor também. Porque tudo quanto fizerdes, quer coma, quer beba, quer qualquer coisa que você faça, fazei em nome do Senhor. A Bíblia me ensina, tudo quanto fizerdes, fazei em nome do Senhor. Está por cima, faça o seu melhor. Está por baixo, faça o seu melhor. Tenha pontos de referência, seja pontos de referência, mas não pare nos seus pontos de referência e não faça ninguém parar em você. Aponte para Jesus. Não tenha inveja. A inveja é a lepra da alma, mas o amor é o vínculo da perfeição.
A inveja é a lepra da alma, mas o amor é o vínculo da perfeição. É o amor quem me liga a você. É o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, o meu amor por Ele, aquilo que me liga a você. A inveja separa, mas o amor ajunta. A inveja é a lepra da alma e o amor é o vínculo da perfeição. É o amor que te traz até Deus. É o amor que te traz até Deus. O amor de Deus por nós nos aproximou dele. O amor de Cristo por nós nos aproximou dele. E o seu amor por ele vai te aproximar dele e dos seus irmãos. Porque ele me ensina: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O amor é o vínculo da perfeição. A inveja é uma doença. E o amor é a cura. Aleluias. O amor é a cura. 1 Coríntios capítulo 13. Eu posso entregar o meu corpo para ser queimado. Eu posso dar todo o meu dinheiro para os pobres. Eu posso fazer todo tipo de boa ação. Se eu não tiver amor, de nada vai valer. Se não tiver amor, de nada vai adiantar. Que o Senhor possa te dizer nessa noite que você é peça fundamental dentro da grande obra do reino de Deus. Umas vezes você vai aparecer mais, outras vezes você vai aparecer menos. Quando você aparecer mais, dê o seu melhor. Quando você aparecer menos, dê o seu melhor. Tire a inveja do seu coração, porque a inveja é a lepra da alma. E ame. Ame, porque o amor é o vínculo da perfeição. Enquanto a inveja separa, o amor ajunta. Enquanto a inveja separa, o amor ajunta. Coloque-se de pé nessa noite, amados. Aleluia. Deus é bom. Eu não sei em qual situação você se encontra nessa noite. Talvez você seja como Moisés, você não sabe de nada que está acontecendo e alguém está cuidando de você mesmo sem você saber. Talvez você seja como o pai e a mãe de Moisés, que deram a sua vida por amor a alguém e tem até dificuldade de entregar esse alguém para outra pessoa, porque é difícil mesmo. Talvez você seja como Moisés, talvez você seja como Miriam, aquela que intercede, aquela que acompanha. Seja quem você for, dê o seu melhor. Seja quem você for, dê o seu melhor. Se essa palavra falou com você, de alguma forma, se você entende que você pode fazer algo mais para Deus, eu quero te convidar aqui na frente, para nós orarmos. Eu sou o primeiro, porque eu sei que eu posso. Eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais. Se você deseja se esforçar